Nesta aula nós vamos resolver o problema do quadrado mágico, como identificar um quadrado mágico. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está na aula 126 do nosso curso de Programação com a linguagem C. Seja muito bem-vindo ao canal Programe Seu Futuro. Este exercício ele vai exigir um pouquinho mais de atenção da gente. Então, como bom estudante de programação, antes de sair loucamente escrevendo linhas de código aqui, vamos entender o problema, vamos avaliar o que nós temos aqui. Se você está percebendo alguma alteração aqui na minha interface, é porque agora eu estou utilizando aqui o Linux Mint versão 19.3, só que eu estou utilizando exatamente a mesma versão do CodeBlocks, 20.3. Então, todo o código que a gente vai escrever aqui, ele vai rodar tanto no Linux quanto no Windows. Não se preocupe com isso, ok? Antes de começar a escrever código, vamos entender o que é um quadrado mágico. O exercício diz o seguinte: dado uma matriz 4x4, faça um programa que diga se ela é um quadrado mágico ou não. Um quadrado mágico, como o nome sugere, tem que ser algo quadrado. E aí, por que mágico? Eu tenho aqui um pequeno exemplo. E aí perceba que a soma de todas as linhas, colunas, diagonal principal e diagonal secundária são exatamente iguais. Para esta matriz que nós temos aqui, se eu somar a primeira linha, o resultado dessa soma dá 34. Se eu somar a segunda linha, também dá 34. Se eu somar a terceira linha, também dá 34, assim como a quarta linha. O mesmo vale para as colunas. A primeira coluna, o resultado da soma é 34. A segunda, a terceira, a quarta coluna, a diagonal principal, 16, 10, 7 e 1. O resultado também é 34. E a soma da diagonal secundária também dá 34. Então, se o resultado de todas essas somas for igual, não significa que tem que dar 34. É se o resultado for o mesmo. Então, se todas essas somas tiverem o mesmo resultado, nós temos então um quadrado mágico. É este exercício que nós vamos fazer. Então, eu já coloquei aqui essa matriz que nós temos aqui. Então, 16, 3, 2, 13, 16, 3, 2, aqui é 13, 5, 10, 11, 8, 9, 6, 7, 12, 4, 15, 14 e 1. Então, eu já coloquei essa matriz aqui. E aí talvez você se pergunte, mas aqui não tinha que ser uma matriz 4x4? Na verdade, eu quero fazer um programinha mais genérico, para que ele funcione para qualquer matriz quadrada. Então, eu posso alterar as dimensões da minha matriz desde que permaneça uma matriz quadrada. E aí o nosso programinha vai funcionar. Só que aí tem um detalhe. Observe o seguinte, se eu tentar fazer isso aqui, int tan igual a 4, e se eu tentar compilar o nosso programa, nós teremos um erro. Observe, apareceu aqui na linha 20 um retângulo vermelho. Eu vou exibir aqui a nossa aba de log, e aí olha o que acontece. Ele diz aqui inicialização inválida. Por quê? O que acontece? Como nós estamos fornecendo um conjunto de valores, ou seja, já existe uma dimensão previamente definida aqui para esse conjunto de valores, para a minha matriz, ele não está aceitando essa variável dessa forma aqui. Eu poderia indicar que é uma constante. Eu não me recordo se nós já vimos o conceito de constante aqui no curso. Se nós não vimos, logo mais à frente, quando a gente começar a estudar funções, e aí nós vamos ver o conceito de variáveis globais, aí nós veremos o que são constantes. Mas apenas para abreviar, eu poderia tentar colocar como constante aqui, e aí perceba que ele continua não funcionando. E aí como que a gente resolve isso? Eu poderia pôr 4x4 aqui, não tem nenhum problema, mas como eu mencionei, eu quero fazer com que ele fique genérico, que ele funcione para qualquer matriz quadrada. Então, eu vou criar uma variável, ou, me corrigindo, eu vou criar uma constante aqui fora da função main.
Muita atenção nesse detalhe, porque eu acho que é a primeira vez que a gente vai fazer isso no curso. Então, define, eu vou chamar essa minha constante de tan e vou dizer que ela possui o valor 4. O que acontece quando eu faço isso aqui? Perceba que se eu executar o meu programa agora, ele vai funcionar. E aí, por que ele funcionou? Eu vou fechar aqui. Quando a gente compila o programa, ou quando o nosso computador aqui vai compilar o programa, o que ele faz com essa constante? Ele procura aqui no nosso código toda a ocorrência dessa palavra e substitui pelo valor dessa constante, que é o 4. Então, no momento da compilação, ele vai trocar a palavra tan pelo valor 4. É por isso que funciona, ok? Eu poderia colocar diretamente o 4 aqui e o 4 aqui? Pode, não tem nenhum problema. Eu só vou fazer dessa forma porque eu quero que o meu programa fique um pouco mais genérico, de tal forma que depois eu posso vir aqui, alterar, por exemplo, para uma matriz 10 por 10, forneço aqui os 100 elementos da minha matriz e todo o meu programa vai continuar funcionando perfeitamente, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui agora a minha matriz 4 por 4. E aí, olha só, nós precisamos verificar se a soma das linhas, colunas, diagonal principal, diagonal secundária, são todas iguais, concorda? A primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir a soma de um desses elementos, ou de uma diagonal, ou de uma linha, ou de uma coluna. Então, eu vou criar aqui algumas variáveis para receber essa soma. Eu vou criar uma variável chamada total e eu vou criar uma outra variável chamada soma. Então, essa variável soma eu vou utilizar para calcular a soma e essa variável total eu vou salvar a soma do primeiro item que eu percorrer, uma linha, uma coluna, algo do tipo. E eu vou criar aqui também as variáveis L para linha e C para coluna. Agora eu vou escolher percorrer primeiro a diagonal principal. De novo, isso aqui é um problema de programação, então tem diversas formas de fazer, ok? Você pode começar pela linha? Sim, você pode. Pode começar pela diagonal secundária? Sim, você pode. Você escolhe como você vai começar, tudo bem? Eu vou começar pela diagonal principal. Nós já vimos que eu consigo percorrer a diagonal principal com apenas um índice. Então, eu vou colocar aqui a nossa repetição. L igual a 0, L menor que tan, L mais mais. E aí, aqui dentro, olha o que eu vou fazer agora. Eu quero acumular a soma da diagonal principal, certo? Aqui fora, eu vou inicializar a minha variável soma com 0, porque eu quero acumular aqui a soma da nossa diagonal principal. Então, eu vou fazer algo do tipo, soma recebe o que ela já possui, mais a minha matriz mat na posição LL. Lembra que nós já vimos como percorrer a diagonal principal? A diagonal principal de uma matriz possui os mesmos índices. Linha 0, coluna 0, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3. Então, soma vai receber o que ela já possui, que inicialmente é 0, mais a soma do elemento da diagonal principal. Quando essa nossa repetição terminar, eu já tenho aqui a soma da diagonal principal, certo? Eu vou imprimir ela na tela. Ficou ótimo. Eu vou imprimir a soma da diagonal principal na tela. Eu vou saltar uma linha e eu vou escrever aqui então diagonal principal %d e aí eu quero saltar outra linha. Eu vou imprimir aqui agora o valor da variável soma. Agora que eu já calculei o valor da soma da diagonal principal, eu vou salvar esse valor na nossa variável total. Por quê? Todos os outros elementos, a diagonal secundária, as linhas e as colunas, precisam ter exatamente este mesmo valor para a gente ter um quadrado mágico, senão nós não temos um quadrado mágico, certo? Então eu vou fazer aqui, total vai receber o conteúdo que eu tenho na minha variável soma. E agora
soma vai receber 0 novamente. Por quê? Eu preciso fazer o cálculo ou o somatório de outro elemento. Eu vou fazer da diagonal secundária. Então eu vou fazer aqui agora a diagonal secundária. Nós também já vimos como percorrer a diagonal secundária. Precisamos de apenas um índice, começando em 0, L vai até menor que tan, com o incremento de 1 em 1. E aqui agora eu já zerei a minha variável soma, porque eu quero limpar, eu quero agora fazer o cálculo da soma apenas dos elementos da diagonal secundária. Então, soma vai receber o que ela já possui, mais a minha matriz, e aí muita atenção no que eu vou fazer aqui. Olha só, a linha é a linha L, não temos dúvida de como acessar esse elemento. Para a gente relembrar como gerar esse índice aqui, vamos voltar aqui na nossa matriz. Olha só, eu vou colocar aqui na frente. Vamos anotar aqui então os índices dos nossos elementos da diagonal secundária. O primeiro é este aqui, então linha 0, coluna 3. Então, linha 0, coluna 3. O próximo, o 11, linha 1, coluna 2, sem espaço. O próximo, que é o 6. O 6 ele está na linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1. E o último, que é o 4, ele está na linha 2, coluna 0. Então, a gente precisa encontrar uma relação aqui. Perceba que nós temos o tamanho da nossa matriz, certo? A gente consegue fazer isso aqui. Tamanho menos 1, porque tamanho menos 1, a nossa matriz é 4 por 4. Então, o meu maior índice é tamanho menos 1, 3. Então, tan menos 1 menos o nosso índice da linha. Perceba, 4 menos 1, 3. 3 menos 0, 3. Para o próximo, 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. 3 menos 2, 1. E aqui, 4 menos 1, 3. 3 menos 3, 0. Então, com essa pequena fórmula aqui, a gente consegue gerar o índice para a nossa coluna aqui na nossa matriz. Então, é essa continha que a gente vai colocar aqui. O tamanho da nossa matriz, menos 1, menos o nosso índice da linha. Quando essa nossa repetição finalizar, eu vou fazer algo parecido com o que eu fiz aqui. Eu vou imprimir na tela, printf. E aí, novamente, eu vou saltar uma linha e eu vou escrever agora diagonal secundária. Quero imprimir aqui um número inteiro e, na sequência, eu vou saltar uma linha novamente. Vírgula é o valor da variável soma. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu já tenho o valor da diagonal principal que eu salvei na variável total, concorda? Eu vou colocar aqui um if e vou fazer um teste. Total é igual a soma, ou, na verdade, eu vou verificar se é diferente de soma. Então, se esse if for verdadeiro, eu vou colocar aqui outro printf, diagonal secundária diferente. Vou saltar uma linha aqui no final e ponto e vírgula. Agora, o que está faltando? Olha, eu já olhei diagonal principal e eu já olhei diagonal secundária. Nós temos que verificar agora todas as linhas, concorda? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui passo a passo para que não fique confuso. Vou colocar aqui uma repetição para as colunas. Coluna começa em 0, coluna vai até menor que tamanho, com incremento de 1 em 1. E aí aqui dentro vamos inicializar a variável soma com 0 novamente. Aqui dentro agora eu vou fazer a soma. Soma recebe o que ela já possui, mais a nossa matriz na linha 0, na coluna C. Olha o que eu fiz aqui, entenderam? Eu estou percorrendo a linha 0 da minha matriz e eu estou olhando para a coluna C. Ao final dessa repetição, nós temos a soma desta linha. Então, eu vou imprimir na tela. Vou colocar aqui linha 0.
E aí eu vou imprimir então a soma da linha 0, %d, vou saltar uma linha, de onde virá esse resultado da nossa variável soma. Agora, olha o que eu teria que fazer. Eu teria que copiar todo esse trecho e colocar aqui embaixo para fazer a mesma coisa para a linha 1, para a linha 2 e para a linha 3, concorda? Mas espera aí, olha esse índice. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. A gente consegue gerar esse índice com o nosso outro com outro for aqui, concorda? Eu vou colocar então outro for aqui com L, começando em 0, L vai até menor que tan, incrementando de 1 em 1. Vou abrir aqui o par de chaves, porém eu vou fechar esse par de chaves aqui. E todo esse trecho aqui agora será identado. Eu vou pressionar, vou selecionar e vou pressionar Tab uma vez. E agora, olha as alterações que eu vou fazer. Soma recebe 0. Tenho aqui o meu C e agora eu não quero a linha 0, eu quero a linha L, que vai começar com 0, depois 1, depois 2. E aqui eu vou trocar então também para %d. E aí, antes de imprimir a soma, eu vou imprimir a nossa linha L. E aí eu vou imprimir então para a linha 0, depois para a linha 1, depois para a linha 2 e, finalmente, para a linha 3. Agora, e se eu quiser identificar aqui dentro se a linha teve um resultado diferente? Vamos então colocar aqui um teste, uma decisão, para verificar se total é diferente de soma. Se esse teste for verdadeiro, nós sabemos que a linha L possui um valor diferente. Então, eu vou colocar aqui outro printf, e aí eu vou imprimir a linha, quero que apareça aqui o índice da linha, a linha L. Então, a linha L é diferente. E aí nós já imprimimos aqui o valor, então a gente já tem esse resultado. Eu vou apenas saltar uma linha. Então, aqui nós finalizamos as linhas. Agora eu preciso fazer algo muito parecido para as colunas. Então, vamos fazer aqui agora para as colunas. Só que nós até podemos copiar e colar, só que a gente vai ter que fazer algumas alterações aqui. E aí, muita atenção para fazer essas alterações. Olha só, nós estamos fixando a linha, certo? Só que agora a gente quer fixar as colunas, então vamos inverter. O C vai ficar aqui fora. Soma novamente recebe 0. E agora aqui dentro eu vou ter o L. Por quê? Eu vou fixar a coluna e eu vou percorrer as minhas linhas. Aqui permanece a mesma coisa. Olha só, quando eu faço a soma de mate LC, quem é que está variando? É o L. Então eu fixo o C, a coluna, e eu vou variar as minhas linhas. Então eu estou fazendo a soma da coluna. Vamos trocar aqui para coluna, e aí eu vou imprimir aqui o C da nossa coluna. E novamente, se o total aqui for diferente, então a coluna fulana possui um valor diferente. Aqui então eu vou imprimir o C. Ok, eu já verifiquei as colunas, eu já verifiquei as linhas, só que eu ainda não consigo informar para o usuário se é um quadrado mágico ou não. Eu estou informando se a diagonal secundária é diferente, eu estou informando se alguma linha é diferente, eu estou informando se alguma coluna é diferente, mas eu preciso registrar isso de alguma forma. E aí, como que eu faço para registrar isso? Eu vou criar aqui mais uma variável chamada falhou. E essa variável vai ser inicializada com 0. Por quê com 0? Se em algum momento falhar, eu vou fazer ela receber 1. Então, olha só, vamos percorrer o nosso código agora. Aqui nesse trecho, nós estamos olhando a diagonal principal. Chegou aqui, nós olhamos a diagonal secundária. A soma é diferente? Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou colocar um par de chaves, vou fechar aqui e, além de imprimir este valor aqui na tela, eu vou fazer a minha variável falhou receber 1.
E aí eu vou continuar. Nós temos aqui agora a repetição para as linhas, certo? Eu vou verificar se o total é diferente da linha que eu acabei de calcular. Vou colocar aqui um par de chaves. Vou fechar essa chave. E, novamente, se essa linha for diferente, a minha variável falhou, vai receber 1. E eu vou fazer o mesmo aqui no final, para as colunas. Quando eu for comparar o resultado de uma determinada coluna, se entrar nesse if, ou seja, se for diferente, novamente a minha variável falhou, vai receber 1. Agora, no final, perceba, aqui fora, o que falta verificar? Eu vou colocar um último teste aqui, if, e vou verificar se falhou é igual a 0. O que significa dizer... O que significa falhou igual a 0? Significa que nós temos um quadrado mágico. Significa que em nenhum momento ela recebeu o valor 1. Ou eu posso inverter, a gente vai ter o else aqui mesmo. Falhou é igual a 1. E aí percebam que qualquer coisa diferente de 0 é verdadeiro. Então eu não preciso colocar o igual a 1 aí. Se falhou for verdadeiro, o que nós temos? Nós temos aqui que não é um quadrado mágico. Não é um quadrado mágico. Contudo, se esse teste for falso, significa que falhou é igual a 0. Então, printf, vou saltar aqui 2 linhas, e agora então eu vou informar que é um quadrado mágico. Vamos testar o nosso programa. Eu vou abrir aqui o meu console de logs para, caso tenha algum erro, apareça aqui para a gente. Eu vou então executar o meu programa. Deixa eu visualizar aqui a minha matriz para fazer algumas alterações. Como a nossa matriz está correta, a primeira informação que a gente tem que visualizar aqui é que essa matriz é um quadrado mágico. Vamos ver se vai funcionar? Eu vou compilar o meu código. Não deu nenhum problema. Vamos ver. Diagonal principal 34, diagonal secundária 34. Perceba, linha 0, 1, 2, 3, coluna 0, 1, 2, 3. Todas possuem o mesmo valor. Olha o resultado final. É um quadrado mágico. Então, perceba, nós resolvemos o quadrado mágico. Vou fechar aqui, vou fechar o log. E aí eu vou fazer algumas alterações aqui. Vamos ver, eu vou trocar o elemento 8. Eu vou trocar o elemento 8 para 18. E aí nós não teremos mais um quadrado mágico. Vamos ver o resultado? Eu vou compilar novamente o meu programa. Diagonal principal 34, diagonal secundária 34, linha 0, 34, linha 1, 44. Perceba, a linha 1 é diferente, porque a linha 1 eu troquei o 8 pelo 18, ou seja, eu somei 10. Então deu 44. E nós teremos também linha 2, ok, linha 3, ok. E nós temos também, olha, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, 44. A coluna 3 é diferente, então não é um quadrado mágico. Então, apenas reprisando aí rapidinho o que nós fizemos. Eu calculei aqui o somatório da diagonal principal, salvei na nossa variável total. Calculei o somatório da diagonal secundária e verifiquei se é igual a total. Calculei aqui nessas repetições o somatório de cada linha e verifiquei com total. E aqui, nessas repetições, eu calculei o somatório de cada coluna e comparei com total. No final, se a nossa variável falhou for 0, significa que nós temos um quadrado mágico. Se não, nós não temos um quadrado mágico. Qualquer dúvida, esse exercício aqui ele é um pouquinho mais elaborado, ele exige um pouquinho mais de raciocínio, mas não é nada assim tão complicado. Se ficou dúvida, volte à aula, reveja a aula novamente e qualquer dúvida poste nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E não se esqueça, deixa seu like nessa aula, isso é muito importante para o canal. E se inscreva se você ainda não é inscrito. Do mais,
Um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula!